Sabemos que a Behringer não oferece apenas soluções para grandes animais, mas também para os pets, que cada vez mais fazem parte dos lares brasileiros. Hoje no Me Conta Bartolfio, nós vamos falar sobre a humanização dos pets, o aumento da adoção e como a Behringer está se adaptando a essa realidade, para garantir mais saúde e bem-estar para os nossos companheiros de estimação. Quem está aqui com a gente é a Andresa, que sabe muito bem do assunto e vai responder todas as nossas dúvidas. Andresa, seja bem-vinda ao Me Conta Bartolfio, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Isa, o prazer é meu. Meu nome é Andresa Alves, eu sou promotora técnica da Behringer Ingelheim Pets e eu vim falar com você sobre um tema bastante relevante, né, Iris? O que você tem pra gente hoje de pergunta? Exatamente, Andresa, tem muitas dúvidas, acredito que você vai mandar ver aí nas respostas. E primeiro, eu quero conhecer um pouquinho sobre essa divisão da Behringer. A Behringer Pet, fala pra gente um pouquinho. Hoje a gente tem dentro da BU de Pets, né, algumas linhas principais. Essas linhas se dividem entre linha antiparasitária, que é hoje o portfólio que está aqui presente na Bartolfio, que conta com NexGard, linha Frontline, né, e também a linha NexGard Spectra. E além dessas, a gente tem um portfólio de biológicos, que engloba vacinas, e um portfólio de terapêuticos, que é mais direcionado para o tratamento de pets, né, e prescrição do médico veterinário. Ótimo. Andresa, né, como os nossos representantes e clientes que estão nos assistindo sabem, a Behringer responde por duas divisões aqui no nosso mix, que é a divisão de grandes animais, né, ruminantes, e também pets. Nesse programa nós vamos falar sobre pets, falar sobre o aumento da adoção, sobre a humanização dos pets, então vamos com a gente. Andresa, eu pesquisei algumas coisas, né, para entender melhor sobre a humanização dos pets, e eu vi que os dados mostram que o número de adoção aumentou na pandemia, a tendência é que esse número aumente ainda mais. O Brasil ocupa hoje o segundo lugar com mais pets no mundo, e a expectativa, né, estima-se que esse número chegue a 100 milhões em 2030, que, né, daqui a pouco já é 2030. E as pesquisas mostram também que houve mudança no relacionamento entre os tutores e os pets. Os tutores de pets têm tratado eles cada vez mais como membros da família. Então, assim, na sua visão, né, na visão da Behringer, você acha que com o aumento da adoção, aumentou também a preocupação dos tutores com os animais? É interessante você trazer esses dados, né? Realmente é uma tendência de mercado, né? Hoje as pessoas elas tendem a morar em lugares menores, muitos casais não querem ter filhos, né? E o pet ele deixou de ser somente ali um vigia pro quintal, ou às vezes até um amigo para, como você comentou, se tornar um membro da família. Esse cuidado, ele veio acompanhado sim né, do crescimento do mercado pet como um todo, mas a gente vê que essa busca de informação ela ainda caminha em passos lentos. Então a gente precisa estimular isso, não só estimular a busca de informação, mas também entregar a informação de uma forma mais facilitada para esses tutores. E esses tutores, o que eles buscam assim, na hora de buscar cuidado e saúde para os animais, o que eles querem? Eu acho que a gente consegue dividir os cuidados em pets, né, em dois principais pilares. Primeiro, o cuidado preventivo e o cuidado tratativo. Tratativo é aquele que a gente faz depois do animal já estar acometido com alguma doença, né? E o preventivo é aquele que a gente faz para que ele não adoeça. Dentro desse cuidado preventivo, eu acredito que a gente tem três principais pontos. O primeiro é nutrição. O segundo são a busca pelos antiparasitários, porque a gente sabe que os pets eles são realmente muito acometidos, né, por pulgas, carrapatos e vermes. E o terceiro ponto importante seria a vacinação. Você falou sobre os parasitas, né, e eu ia entrar nesse ponto, então até aproveitando, quais são os problemas, assim, os principais que acometem os pets? Se a gente pensar em parasita, a gente tem vários problemas. Tem aqueles que são nitidamente visíveis, né? Então, por exemplo, como a coceira, então o pet ele vai ficar bastante incomodado, inflamação ali na pele, queda de pelo, né? Mas a gente tem uma gama de outros problemas também que eles são invisíveis, a gente só vai perceber ali ao desenvolver desses problemas, né? Então esse pet ele pode, por exemplo, vir a desenvolver anemia, doença do carrapato, e é importante a gente salientar que algumas dessas doenças elas são zoonoses, ou seja, elas são transmitidas entre espécies, entre o pet e o ser humano, né? Como por exemplo algumas verminoses. Então é importante que o ser humano, né, no caso o tutor, ele esteja atento a essa informação para fornecer ali a melhor prevenção para esses parasitas, né, contra esses parasitas.
E falando nisso, quais são as soluções aí que a Boehringer tem para conseguir ajudar, né, os tutores e também os pets? Hoje a gente tem uma linha de antiparasitários bem completa, né? Pensando em um produto mais completo que englobe tanto parasitas internos, no caso de verminoses, quanto externos, a gente tem o NexGard Spectra, que é o único 4 em 1 do mercado. Então ele é um tablete palatável que o tutor vai oferecer como se fosse um petisco e ele já entrega realmente essa solução completa. Ele vai tratar pulga, carrapato, sarna, inclusive as verminoses. E ele tem uma duração por 30 dias. Se o tutor está mais focado ali em parasitas externos, a gente tem como opção o NexGard, que vai tratar pulgas e carrapatos também pelo mesmo período. E a gente tem um outro produto, que é o Frontline, né, com uma administração um pouco diferente, que é uma administração tópica, voltado também para pulgas, carrapatos, e nesse caso os piolhos, onde o tutor ele administra ali na nuca do pet, e ele vai ter uma ação também por 30 dias. E o Frontline Spray, que ele traz um conceito um pouquinho diferente, ele vai precisar borrifar ali por todo o corpo para tratar, e com o benefício de poder ser utilizado em animais bem novinhos. Então, a partir de 2 dias de vida, quando ele ainda é um filhotinho, ele já pode utilizar o Frontline como prevenção. Andresa, falando nessa crescente, né, da adoção, a expectativa é que esse número cresça ainda mais. Então, pensando nisso, como que a Boehringer vem inovando assim, para continuar atendendo às necessidades aí dos consumidores? Hoje a Boehringer é uma companhia que busca muito esse conceito de inovação, né, de mudar vidas através da inovação. 25% do nosso faturamento é reinvestido para que a gente consiga encontrar melhores soluções para os problemas que a gente tem no campo. E não só entregar a solução, mas entregar a solução de uma forma efetiva e inovadora, né? Então, realmente que agregue na rotina daquele tutor, que facilite a rotina do médico veterinário, né? Então, sempre que a gente lança um produto, a gente está pensando em trazer algo com qualidade, com eficiência e que tenha realmente um conceito diferente daquilo que já está no mercado. Sim. É uma dúvida aqui minha, né, que acredito que vai entrar como uma boa dica para os representantes, para os nossos clientes na hora de venderem esses produtos. Como conscientizar as pessoas, os tutores dos pets, a respeito desses cuidados, né? Para que eles levem, né, para os animaizinhos mais saúde, mais bem-estar. Eu acredito que a gente pode voltar até um pouquinho naqueles pilares que eu citei, né, do conceito de medicina tratativa e preventiva. A gente ainda tem um hábito muito comum, eu acredito, em todas as áreas da vida da gente, de tentar remediar, ao invés de prevenir, né? E a prevenção ela é muito mais barata e muito mais tranquila de ser realizada, né? Então, quando a gente pensa no pet, se a gente previne uma doença, o custo é muito menor do que um tratamento e isso é muito menos sofrido também para aquele pet, né? Se ele não tem um contato com o carrapato, se a gente previne ele da forma certa, a gente diminui consideravelmente a possibilidade dele adquirir uma doença transmitida por esse parasita, né? Então, o risco dele ficar internado é muito menor, o risco dele transmitir uma doença para dentro de casa ali, né, seja pelo carrapato ou por outro parasita também, diminui consideravelmente. Então, a gente sempre deve bater nessa tecla de que a prevenção é sempre o melhor caminho. E Andresa, quem quer ter um animalzinho em casa tem que ter com ele os cuidados devidos, né? Com certeza, com certeza. Né? Se a gente assume a responsabilidade sobre o pet, nutrição, saúde, tudo isso passa a ser a nossa responsabilidade sobre ele, né? Ele vira realmente um membro da família. Exatamente. Andresa, bem bacana o nosso bate-papo. Gostei de trocar essa ideia com você a respeito aí da humanização dos pets e descobrir as melhores soluções que a Boehringer tem para oferecer. Muito obrigada por ter participado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Gente, finalizamos aqui o nosso bate-papo com a Andresa. Espero que vocês tenham gostado. Tirem aí boas dicas para vender os produtos pet da Boehringer. E agora confiram um vídeo que preparamos mostrando um pouquinho mais sobre esses produtos. Você é do tipo que vai acampar e leva uma barraca só para o seu cachorro? Isso é outro nível de amor. E é por isso que você deve oferecer um outro nível de proteção com NexGard Spectra, o único tablete mensal que combate sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. Proteção completa e com sabor carne que os cães adoram. NexGard Spectra é outro nível de proteção. E para a gente continuar aprendendo sobre os produtos pet da Boehringer, vamos agora para o nosso Momento Interação. O nosso time de vendas, os participantes que estão aqui hoje com a gente, estão prontos com as perguntas. Vamos lá! Olá, Andresa. Meu nome é Isabela, sou do Contact Center
E eu gostaria de saber sobre as pipetas. Se para agir, né, dos parasitas, eles precisam de estar picando o animal para morrer, ou se a pipeta só de passar no dorso do animal, ele já repele esses parasitas. Olá, Isabelle. No caso das pipetas, o parasita não precisa necessariamente picar o animal para morrer, mas é importante a gente lembrar que não significa que vai impedir 100% a picada, a gente não tem um efeito repelente, tá? Mas o parasita ele vai morrer sim por contato com o produto ali na pele. Olá, Andresa, meu nome é Isabelle, eu sou do setor comercial e eu gostaria de saber o maior benefício do uso associado de NexGard e Frontline. Perfeito, obrigada pela pergunta, Isabelle. A gente não tem, na verdade, a indicação de associação do Frontline ou do NexGard, né? Como são produtos, ambos os produtos combatem pulgas e carrapatos, a indicação é que a gente faça uso de apenas um, de acordo com o nível de desafio daquele animal. Ei, Andresa, meu nome é Milena, sou do Contact Center e minha pergunta é: quando eu devo optar pelo uso do NexGard ou Frontline? Ei, Milena, tudo bem? Excelente pergunta. Como citado na pergunta anterior, né, a gente deve se basear aí no nível de desafio do pet para parasitas. Se a gente tem um nível de desafio um pouco mais alto, né, a gente deve indicar os comprimidos, já que eles vão para a corrente sanguínea e agem de dentro para fora, né, então tem uma efetividade um pouco mais rápida. Nesse caso, a gente tem o NexGard Spectra, que tem uma ação 4 em 1, né, além de tratar pulgas e carrapatos, a gente tem a associação do tratamento para sarnas e também para vermes. É um tablete palatável, então fácil de administrar. No caso do NexGard, a gente tem uma ação aí completa também para pulgas e carrapatos. E quando a gente tem um nível de desafio médio, né, um pouco menor, a gente pode fazer a indicação de um produto tópico que fica ali na camada de gordura do animal, né, da pele do animal. Nesse caso, a gente tem o Frontline Top Spot e o Frontline Plus. Ei, Andresa, meu nome é Adriana, eu sou do Contact Center e eu gostaria de saber a diferença entre o NexGard Spectra e o comum. Olá, Adriana, obrigada pela pergunta. O NexGard Spectra, ele é o produto mais completo do mercado, é o único 4 em 1. Então, além da gente ter a molécula Foxolaner, que vai agir no combate de parasitas externos, ou seja, pulga, carrapato, sarna, a gente tem também a associação da milbemicina, que vai tratar os vermes. Então, nesse caso, a gente tem ação contra pulga, carrapato, sarnas e vermes. No caso do NexGard, a gente tem apenas o Afoxolaner, então o nosso foco são nos parasitas externos. Então, nesse caso aqui, a gente foca em combate contra pulgas e carrapatos. Eu gostaria de saber a diferença do Top Spot para o Plus. O Top Spot, ele contém como princípio ativo o fipronil. O fipronil, ele vai matar pulgas, carrapatos e piolhos, e no caso das pulgas, apenas as formas adultas. No caso do Frontline Plus, a gente tem a mais uma segunda molécula, que é o S-metopreno, que impede o desenvolvimento das pulgas, ou seja, a pulga na sua forma larval ou pulpa, que são as formas que ficam ali no ambiente, não conseguem se desenvolver. Além disso, a pulga adulta ela se torna estéril. Os ovos não conseguem eclodir no ambiente, muitas vezes essa pulga ela não consegue também colocar os ovos no ambiente. Com essa segunda molécula, a gente acaba auxiliando ali no controle ambiental, além de ter ação sobre as pulgas adultas com fipronil. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, a pergunta das meninas, e contem conosco. Obrigada, Bartolfio. E hoje respondemos aí com a ajuda da Andresa várias questões sobre os produtos PET da Behringer. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, manda pra gente pelo e-mail. O nosso e-mail é webinarmecontabartolfio.com.br. Manda pra gente. E assim encerramos mais um encontro. Estaremos de volta na sexta-feira que vem com mais conteúdo, mais informação e conhecimento para você. Até lá!